Tem ninguém ainda. Boa noite, gente, tudo bem? Guanabara aqui da Sensomed. Nós estamos dando início a mais uma live aqui. Hoje nós vamos estar trazendo o Muzia. O Muzia é nosso ministrante do curso de Dranid. Dranid é um curso realmente que tem um bom tempo conosco. Antes de eu passar a batuta aqui ao nosso Vini, eu gostaria só de lembrar vocês que a gente já está fazendo uma retomada dos nossos cursos. Tanto no nosso site sensomed.com.br já tem todos os cursos organizados a partir de final de agosto até dezembro. E na próxima semana, início de julho aí, a gente vai estar divulgando nas redes sociais essa grade de cursos com essas datas que ficaram previstas agora para o segundo semestre. Vocês podem ir lá dar uma olhada e a gente vai estar realmente retomando com toda a confiança, com todos os cuidados, para que realmente tudo transcorra da melhor forma possível. Boa noite aí, eu vou entregar a batuta para o Vinícius. Tchau. Fala pessoal, boa noite. Hoje vamos ter uma live aqui com o grande fisioterapeuta Mozia, né, uma das referências aí na fisioterapia em tratamento de dor. E a gente vai estar abordando um tema que já é familiar dele, né, que é a questão do dry needling, agulhamento a seco. Mozia é um dos pioneiros em cursos aqui no Brasil e hoje a gente vai estar trazendo ele aí para falar um pouco a respeito dessa técnica. Só aguardar aqui para a gente iniciar. Pronto, ele já está entrando. Fala, Vinícius. Opa, Mozia, boa noite. Eu não estou conseguindo ainda te ver, cara. Ainda tá carregando aqui pra gente. Deixa eu ver aqui. Vou pedir que o pessoal avise aqui se está conseguindo ver, porque pra gente ainda aqui tá carregando. Vou ter que chamar aqui o Mozia de novo. Só um instante. Vamos lá. Só um instante, pessoal, porque a gente está tendo um problema aqui, não está aparecendo aqui a imagem do Mozia. A gente só está conseguindo ouvir a voz dele. Vamos ver se agora a gente consegue. Tá aparecendo aí não, Vini? Não, não, só sua voz ainda. Nem no seu Instagram tá aparecendo que você tá ao vivo. Pois é que... Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou tirar aqui novamente e aí vamos ver se a gente consegue retomar aqui te chamando, tá certo? Não, beleza. Vamos ver aqui. Nada. E agora? Pronto. Grande A internet Mozia, dando trabalho aí, né? Mozia Araújo. Deixa eu dar uma boa noite a você. Tudo bom, Guanabara? Já fizemos a abertura, já te entrega a batuta a Vini, mas dá um tchau para vocês. Sejam felizes aí na live. Um abraço. Valeu. Grande abraço. Vamos lá, Mozia. Vou pedir então aí que você se apresente um pouco, aí traga um mini currículo seu aí para falar para o pessoal. Já falei que você é pioneiro aqui nessa área, né, de cursos em dry needling no Brasil. Então, para você falar um pouquinho mais aí de você também para o pessoal conhecer. Ah, beleza. Primeiro agradecer aí a Sensomed, né? O Guanabara. O Vinícius aí tá fazendo essa live aí comigo. Já tem um tempo que eu ministro o curso aí em Salvador, né? Com a Sensomed. E eu sou fisioterapeuta, né? Já tenho aí quase não, 13 anos de formado e trabalho aí basicamente já há 10 anos com técnicas de agulhamento, né? Então tenho especialização em acupuntura e fiz uma formação internacional, foi com um professor australiano, né? Que eu fiz minha formação em dry needling há 10 anos atrás aí. Então vi
né, todo o início dessa formação no Brasil e ajudei, né, a formar aí já vários profissionais, né, não só fisioterapeutas, mas outros profissionais da saúde. Então, sou professor universitário também, e então fiz o mestrado, doutorado na área de ciências da saúde, estudei sobre parte de qualidade de vida e dor, né? Então, meu doutorado foi na área de dor, e justamente estudando aí o agulhamento, aí focando na parte temporomandibular. Então, no consultório, eu atuo no tratamento da dor. Então, eu tento sempre estar trazendo aí para as aulas, né? Não só a questão teórica, o embasamento científico, mas a vivência prática, né? Então, no dia a dia, eu estou lá aplicando a agulha também, né? Então, eu tento passar essa experiência também. Bacana. Bacana. Hoje, inclusive, estava atendendo, né? Estava fazendo aí o atendimento, estava... Estamos voltando aos poucos, né? Com as seguranças que a gente Claro, precisa ter, né? cuidado. Mas tem pacientes, ainda mais nessa área do tratamento da dor, algumas coisas a gente acompanha, né, na teleconsulta aí, né, telemonitoramento, mas alguns pacientes eles estão buscando o atendimento mesmo, né, porque precisam e a gente consegue dar um suporte melhor. Bacana. Vamos lá, Mozia. Então, vou iniciar já aqui te perguntando, né? O que é o dry needling? O que é essa técnica que usa umas agulhas semelhantes à da acupuntura? Já vou pedir para você diferenciar também aí o dry needling da acupuntura, para o pessoal conhecer um pouquinho melhor aí a respeito dessa técnica. Muito boa pergunta, Vini. Eu sempre tento destacar isso no curso, né? Então, o dry needling ele é uma técnica que surge nos Estados Unidos, né, com a Jeanette Travel, quando ela é uma pesquisadora aí da área de dor miofacial. Então, o dry needling ele nasce com a ideia de ajudar a desativar os pontos gatilhos miofaciais, ou tratar a dor miofacial, né? Então, na época dela lá, na década de 50, né, que ela começou a descrever a dor miofacial, eles usavam, ela era médica, né, mas tinha outros profissionais que também atuavam, ela usava muito as injeções, né, lidocaína, outros anestésicos, né, enfim. E aí eles começaram a testar a injeção, né, a agulha de injeção ali, mas sem injetar nenhuma substância. E aí daí se chamou agulhamento a seco, né, ou seja, não estava injetando nenhuma substância anestésica, né, de nenhum tipo. E aí eles observaram, primeiro clinicamente, que também dava resultados, né? Tanto aplicar o anestésico ou o agulhamento a seco, né? Só que existe um termo do inglês, que é o soreness, né? Que a gente vê muito nos artigos, quando fala de dry needling, que é um desconforto, um dolorimento ali após, né, o agulhamento. E aí, para minimizar um pouco isso, eles fizeram, não só por isso, né, por outros motivos também, mas houve essa transição, então, da agulha de injeção para uma agulha de acupuntura. Só que quando eles fizeram essa transição para usar, na época, já ali no início da década de 90, né, que popularizou mais, e aí a fisioterapia entrou forte lá nos Estados Unidos para utilizar essa técnica, eles não pegaram nenhum princípio da medicina chinesa. Então, essa agulha que a gente usa, né, e a gente chama agulha de acupuntura, e é uma agulha, né, de aço inoxidável ali, que é a mais comum, né, comercialmente falando, ela é usada na acupuntura, e existem vários estilos de acupuntura, né, chinesa, japonesa, enfim. Então, quando a gente fala em estilos, são maneiras de raciocinar ali para usar a agulha. E aí o dry needling, ele usa essas agulhas também, só que o raciocínio clínico ali, ele é diferente do raciocínio da medicina chinesa, que é mais no conceito energético, né? Enfim, então existe essa diferença, né, no raciocínio clínico. Porém, a acupuntura, ela foi ganhando muita força científica, né? Desde a década de 70, a gente tem um volume muito grande de publicação. Eu até falo isso nos cursos, né?
que o dry needling, a gente pode extrapolar alguns desses achados, principalmente na área musculoesquelética, né, na área de dor, do que já foi estudado com a acupuntura para o dry needling também. Então, acaba que quando se usa o raciocínio clínico da acupuntura cientificamente, usando a base da anatomia, da fisiologia, da neurociência, o dry needling se assemelha mais, que a gente usa a mesma ferramenta, né? Então, é uma técnica de agulhamento que primariamente teve o objetivo aí de tratar a dor miofacial, mas os estudos vêm avançando, né? Então, hoje existe um grupo espanhol, por exemplo, que tem trabalhado muito nas disfunções neurológicas. O paciente com hipertonia, espasticidade. Então, o dry needling tem ganhado outras abordagens aí também. Mas, basicamente, é isso, né? A acupuntura é medicina chinesa, o dry needling usa como base a anatomia, a fisiologia, a neurociência aí para o raciocínio clínico. Vou aproveitar o seu gancho aí, já que você falou a respeito de publicações científicas. O que é que nós temos de evidência, né, no tratamento com a técnica do dry needling? Então, o dry needling, se a gente entrar no PubMed lá e comparar isso com a acupuntura, como eu falei, a acupuntura vem lá desde a década de 70, né? E aí foi melhorando a metodologia para pesquisar, e é um desafio muito grande, né? Então, no meu doutorado eu estudei lá a parte de agulhamento, né? Para a disfunção temporomandibular. A gente tem dificuldade do cegamento, por exemplo, de quem está aplicando. Como é que o terapeuta ele não sabe se ele aplicou ou não, para fazer o cegamento ali também de quem está recebendo, né? Existem alguns protótipos aí que ajudam nesse processo, mas ainda não é um padrão ouro. A gente tem algumas dificuldades pela própria maneira da técnica, né? Uma técnica invasiva. Claro que tem como usar grupo controle, mas, né? E aí o dry needling ele é mais recente, se a gente for pensar comparado com a acupuntura. Um descritor, né? Que é o que a gente chama. Descritor é a palavra-chave lá. Se digitar dry needling, ele é mais recente do que a acupuntura. Mas já tem um volume grande, já tem publicações boas. Tem um pesquisador espanhol, né, que é o César Fernandes de la Peñas, que eu gosto muito dos trabalhos dele, inclusive tem um livro, eu sempre indico, né, eu tenho os livros dele, enfim. Então, ele tem um laboratório lá na Espanha e publica bastante. Até, inclusive, essa semana mesmo eu vi uma publicação deles. Né, o coronavírus está aí, mas os caras estão trabalhando. Né? Provavelmente o paper já estava pronto, né? Mas já foi publicado sobre epicondilite lateral. Bacana. E aí com bom resultado também ali do dry needling. Né? Então, já tem algumas evidências. É claro que a gente vai ver muito estudo falando de desativação de ponto gatilho, então eles usam muito o trapézio, né? Porque aí o pesquisador ele pega um músculo que é mais fácil ali de evidenciar, mas aos poucos as pesquisas foram indo para outras áreas, como eu falei aí, para epicondilite, dor lombar, né? Outras áreas também. Agora, um ponto que deve ficar claro, eu tento sempre falar isso nos cursos também, primeiro que a ciência, né, um estudo só a gente não consegue, né, um volume de estudos, é um processo, né, para a gente entender numa determinada área. Então, dry needling dessa forma, a própria acupuntura, eu como tive que revisar esses estudos todos no doutorado, né, dá para ficar bem claro o quanto que foi melhorando a metodologia. Então, se lá no início da década de 70 já tivessem falado, não funciona, não é bom, pela maneira como estava sendo feito, talvez hoje a gente não teria o tanto de evidência que nós temos da acupuntura, por exemplo, se não tivesse tido essa paciência, né? E é claro que sempre vão ter críticos e tudo mais. Sim. E também não existe, principalmente para dor crônica, né? Não existe técnica milagrosa. Então, no curso a gente não ensina, o dry needling vai resolver todos os problemas, não. Ela é uma técnica muito boa para analgesia rápida, te dá um suporte ali, né? No consultório chega aquele paciente que às vezes você não consegue manipular,
fazer muita coisa, então você coloca as agulhas, já tem um efeito interessante, e aí você vai ter que trabalhar outras coisas também. Então, as pesquisas estão evoluindo nesse conceito também, de associar, né, de ser pesquisas que associam técnicas ali. A gente chama de multimodal, né? Ou seja, várias modalidades terapêuticas. Então, a ideia, como eu falei que no meu consultório eu trabalho dessa maneira, eu apresento dessa maneira também no curso. Ou seja, você não precisa jogar fora o que você já faz, né? Mas ver o quanto que o dry needling ou as técnicas de agulhamento, elas podem acrescentar ao que você já faz no dia a dia, né? Principalmente quem trabalha na área de dor. Mais uma ferramenta a se somar, né? Mais uma ferramenta. Vamos lá. Então, assim, resumindo, tem muita pesquisa já, tem revisões sistemáticas, né? Sim, sim. Muita coisa boa já. Sim. Então, Mozia, uma próxima pergunta é o seguinte: a gente vê, né, a aplicação do dry needling, a gente acha que é fácil, porque de fato é simples, você pegar, colocar a agulha na região, fazer a pontura e deixar ela ali, né? Mas a gente sabe que tem muita coisa ali por trás ainda, né? A gente tem que entender um pouco sobre neurociência, né, neurofisiologia da dor, né? A gente tem que entender a questão anatômica, e eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, né, traçasse esse paralelo das técnicas com a questão da neurofisiologia da dor, da anatomia, da questão da dor miofascial, dos pontos gatilhos, que foi algo que você já citou aí, já trouxe para a gente. Muito bom, Vini. Essa é uma preocupação que eu tenho, né? De, assim, no curso, falar sobre a dor, porque é algo complexo, né? Primeiro, deixar claro, né, de que a gente, principalmente quando fala de dor crônica, a gente está tratando algo que é complexo. E aí, quando o aluno ele tem essa visão geral no curso do que é dor, os mecanismos ali, né? E a gente tenta separar em 3 mecanismos para ficar mais fácil, né? Ou seja, a dor nociceptiva, a dor neuropática e a sensibilização central, que agora eles estão chamando de dor nociplástica, né? Só inventaram um novo nome bonitinho aí, mas é a sensibilização central, né? Basicamente é isso. Então, aonde que o agulhamento ele pode agir? Ele pode agir nas 3 dores ali, né? Mas como que ele vai agir em cada dor, né? Por exemplo, só para a dor miofacial seria dor nociceptiva. E essa dor nociceptiva a longo prazo ali, né? Ela pode gerar uma sensibilização central ou influenciar também numa sensibilização central. Ou seja, esse sistema, né, de processamento da dor ali, ele pode ficar mais sensibilizado, ou seja, qualquer estímulo a pessoa pode já ter uma resposta de dor. Então, o agulhamento, desativar os pontos gatilhos, se você identificar ali, é interessante. Por exemplo, cefaleias tensionais, né, para dar um nome aí de uma patologia que é comum da gente ver no dia a dia, né? Então, até a nova definição, que tem o livro clássico aí da Travel e Simons, né? E aí, acho que no ano 2018, 2019, teve um estudo Delphi que reúne os especialistas para cada um ali meio que dar um pitaco, né? E tentar chegar num consenso, na verdade. E aí eles hoje falam, por exemplo, de um ponto gatilho ativo, que para ele estar ativo, ele tem que reproduzir não só a dor do paciente ali, a dor ser familiar, mas algum sintoma. E muitos desses sintomas referidos têm muito a ver com muitas dores. Então, como falei, da epicondilite, aí, a cefaleia tensional, entre outras que a gente poderia classificar. Então, o aluno entender isso, né? Não, eu estou tratando uma dor nociceptiva. Eu consegui classificar ela ou não consegui. Ela é aguda, é crônica. Tudo isso faz diferença, né? É uma sensibilização central ali, ou uma dor nociplástica. Quais são os cuidados que a gente tem que ter. E aí entra detalhes ali do curso, por exemplo, uma técnica que é muito utilizada é a pistonagem que a gente fala, né? É você entrar e sair a agulha ali no ponto gatilho. É uma técnica efetiva, muito boa, pode gerar uma reação contrátil ali, que a gente chama de local twitch response, né? Uma resposta contrátil local, só que essa técnica ela é mais intensa, né? E aí ela pode gerar mais aquele soreness que eu falei lá, ó, aquele desconforto, né?
E aí, se eu estou tratando, por exemplo, uma pessoa que pode até ter um ponto gatilho ali, mas ele tem sensibilização central, já é caracterizado por ter alodínia, às vezes, ou uma hipersensibilidade, é o que eu sempre brinco no curso, né? O tiro sai pela culatra, né? Ou seja, você está dando um estímulo que seria para aliviar a dor e, na verdade, depois gera mais dor. Infelizmente, eu já atendi alguns pacientes, eu já vi comentários de colegas também, de que algumas pessoas eles não queriam fazer mais o dry needling porque tiveram essa resposta. Ou seja, um bom treinamento é fundamental. Então, não tem grandes segredos o agulhamento, mas entender para quem que você está, né, em quem você está aplicando, em que momento, né? E aí você falou os detalhes da anatomia. Então, no curso a gente dá todo o detalhe de ângulo de inserção, de profundidade, porque existem áreas, né, de órgãos internos, áreas mais nobres, né, que tem estruturas mais nobres que a gente precisa ficar atento. Então, no curso a gente passa isso com detalhes, né, para que o aluno ele possa ter segurança. Então, eu já ouvi casos aí de gente que achou que consegue fazer sozinho, sei lá, se viu na internet e saiu aplicando a agulha totalmente errado, né? E isso é um risco para a sociedade em si, né? Então, a gente sempre tem esse cuidado de passar com detalhe ali as técnicas, né? Para que a pessoa possa entender. Sem contar como... Não sei se era isso que você queria que eu falasse. Sem contar o que você falou também no início sobre a questão da experiência clínica, né? A gente está conhecendo a técnica, a gente ainda não tem experiência clínica, né? No que a gente, nessa ferramenta nova, né? Então, você está no dia a dia aí, está trabalhando, tem aquela expertise, né? De, olha, aqui a gente pode estar fazendo desse jeito, é melhor dessa forma, né? Mostra a angulação da forma correta, porque às vezes a gente só olha ali uma imagem, um vídeo e acha que já pode reproduzir, né? E até não sei se você vai perguntar aí depois, mas é até um cuidado que a gente tem. Então, assim, a gente está vivendo essa pandemia, pegou muita gente de surpresa, a maioria, né? Sim. E muita coisa teve que ser acelerada aí no sentido das próprias empresas de cursos e todo mundo se organizando. E claro, tendo cuidado, né? Como a Sensomed teve aí, de esperar o momento certo para a gente remarcar as datas, né? E a gente viu que esse mundo digital aqui é uma realidade. Muitos criticavam, eu vejo com bons olhos, né? Eu acho que a tecnologia está aí para nos ajudar. Porém, tem coisas que a gente não, assim, não que não consiga, mas o presencial, ele é fundamental também. Ele complementa muito. Então, qual que é a proposta nossa aí para o curso que vai ser em setembro aí de Dry Needling, né? Falando nesse contexto que eu falei de ter a prática e tudo mais. Então, os cursos nossos presenciais, a gente, né, você já fez o meu curso, a gente tem muito mão na massa que a gente fala, ou seja, agulha o dia inteiro ali, 3 dias agulhando, e né, eu lá supervisionando e dando as orientações. Então, agora a gente vai aproveitar e a gente recebe essas técnicas. Colegas também, né? Tem isso, né? A gente recebe os feedbacks dos colegas que estão ali com a gente. Os colegas, né? Então, um olhar mais apurado também, né? Exato, exato. E aí, assim, a gente vai usar a tecnologia, ou seja, a parte teórica vai ser dada ao vivo e online, e depois a parte prática ela vai ser toda presencial. O aluno ele já vai para a prática ali. Claro que a gente vai tirar as dúvidas, vai ter um momento para isso. O aluno que às vezes ele está matriculado, né, confirmou a turma, e ele não conseguiu fazer ao vivo ali por algum motivo, vai ficar gravado e ele consegue acessar a aula teórica depois. Perfeito. Ou seja, a gente otimiza ainda mais o tempo, mas não deixa de perder a prática, né? Então, acho que a prática ali, principalmente o agulhamento, é algo que não tem como muito fugir aí de ter a questão presencial e a prática, né? Para o aluno sair com segurança. Porque às vezes gera essas dúvidas, né? Você olha lá, a pessoa aplicou aqui, beleza, mas na hora de fazer lá um sternocleido, você tem a supervisão do professor, fica mais fácil, né? Você tem mais confiança. Com certeza, com certeza. Era uma pergunta mesmo que eu ia fazer, Mozinha. Inclusive, eu vou aproveitar. Já antecipei. Não tem problema nenhum, porque eu já vou aproveitar e já vou emendar aqui com outra.
E só para informar o pessoal, né, que o curso, né, de agulhamento a seco, Dry Needling, ele vai ocorrer aqui pela Sensomed nos dias 24 a 26 de setembro, tá? E lembrando que a gente está com uma promoção, né, para os 5 primeiros inscritos aqui da live, 20% de desconto nas inscrições. Então, para adquirir esse desconto, é só enviar o nome completo, tá? O Instagram para a gente conferir aqui nos telespectadores e informar que é para o curso do Dry Needling, tá? E aí a gente já vai tá ali selecionando os 5 primeiros para a gente poder estar ofertando esse desconto de 20%, tá bom? Então, não esquece. O e-mail já está fixado aqui nos comentários. Qualquer coisa já envia, tá? Com o nome completo, Instagram e o nome do curso, tá bom? Então, Mozia, como você falou, eu já fiz seu curso, né? Quando eu fiz seu curso, na época, eram 20 horas a carga horária, né? E hoje, o curso a gente tem um total de 30 horas, né? E além dessas 30 horas, você também tá trazendo a novidade, que é a parte teórica, ela vai ser ministrada de forma online, né? Através de um dos ferramentas, né, online que a gente tem, e a parte prática vai ser presencial. Eu queria que você falasse também essa questão da carga horária, porque ainda tem muitos cursos que são ofertados a 20 horas, né, de carga horária, enquanto aqui a Sensomed a gente tem esse diferencial com você, né, de 30 horas, e esse tempo aí extra que a gente acaba ganhando também fazendo a parte teórica online. Eu queria que você falasse o que é que acrescentou, o que é que mudou, o que é que tem a mais aí no curso que a gente precisa aí dessa carga horária. Muito bom, Vini. Então, quando a gente fazia 20 horas aí, não tinha nenhuma regulamentação específica aí do COFITO, né? A gente não tinha nenhuma proibição em relação a estar fazendo. E a gente seguiu o modelo das formações que são pelo mundo, né? E aí saiu um acórdão do COFITO, e após esse acórdão acho que foi 2017, se eu não me engano, eles sugerem, né, que sejam 30 horas ali de curso, e a gente se adequou, então, a essa sugestão do COFITO na formação. E também isso mostra o quê? Que a gente está sempre se atualizando, a gente está acompanhando o que tanto na regulamentação, quanto a questão da ciência, das novidades, né? Então, até quem já fez o curso, é interessante, às vezes, dar uma reciclada, fazer novamente, porque talvez a espinha dorsal do curso você já tenha ali, já entenda, já aplica, mas é bom estar sempre reciclando, porque eu estou sempre estudando, igual eu falei, sai um artigo essa semana, às vezes já tem coisa nova. Para esse curso, por exemplo, a gente vai estar trazendo algumas outras técnicas também de agulhamento. Então, vai ser dry needling e técnicas avançadas de agulhamento. Então, nós vamos trazer a parte, por exemplo, de auriculoterapia, de crâniopuntura, ou seja, outras abordagens também, a parte de neuro, né, para outras patologias que a gente não abordou no curso básico, vamos dizer assim, né, ou não deu tempo, né? Então, agora a gente juntou tudo, aproveitou essa tecnologia para que o aluno ele tenha essa vivência toda prática, né? Então, mesmo quem já fez o curso, seria interessante refazer para aprimorar, para, né, ver as novidades que a gente está trazendo aí. Então, tem muita coisa bacana aí para esse curso. Então, por exemplo, só para pessoal, a parte da aurículo, então não vai ser nada de medicina chinesa, é ciência, né? Então, nós vamos falar de ciência lá. Então, nós temos vários estudos do pavilhão auricular, onde, por exemplo, a parte interna aqui tem inervação, né, do nervo vago ali, tem ramos do nervo vago, que a gente sabe que tem uma influência muito grande aí na microbiota intestinal, de outras, questão de dor crônica. Então, no curso vai aprender como estimular aí o nervo vago pela orelha, quais são os parâmetros da eletroestimulação. Então, a gente usa eletro no curso também, é um diferencial, né? Ou seja, como que a gente pode potencializar o efeito do agulhamento com a eletroestimulação. Por exemplo, hoje eu atendi uma paciente com artrose no quadril. Então, nas primeiras sessões, eu agi mais ali no local. A gente sempre tem essa ideia de algo mais passivo, né? Para depois gerando movimento.
mas a gente já está, né, já estou colocando ela para fazer alguns exercícios. E aí, tanto a aurico e a craniopuntura, você pode agulhar e aí fazer a cinesioterapia, fazer a terapia manual. Então, sim, você já... eu vou trazer esse conceito também do agulhamento e movimento. Como que a gente pode agulhar e o paciente está movimentando? Porque no dry tradicional a pessoa fica deitada, não mexe, né? Então, com essas outras abordagens, você pode otimizar ali, principalmente quando o paciente está nessa transição da terapia mais passiva para a terapia mais ativa ali. Então, a gente agulha e põe o paciente para movimentar. Então, tá vendo? Tem muitas novidades aí. É uma novidade, por exemplo, né? Eu não cheguei a ouvir falar sobre o atendimento, né, com dry e movimento. Então, é algo para mim também que é interessante, uma novidade aí bem interessante mesmo. E outra coisa... Então, é uma responsabilidade assim, que eu sempre tenho de estar sempre estudando, sempre tentando trazer, não só inovar por inovar, mas trazer ciência, trazer a experiência clínica, trazer maneiras melhores, né? Então, é interessante, por isso que eu falei, mesmo que o aluno já fez há algum tempo, ele refazer, reciclar aí, porque tem coisa nova que talvez possa ajudar e agregar aí no que já sabe. E como eu falei no início, você é pioneiro, né, em dry needling aqui no Brasil, né? Então, em cursos de dry, é um dos primeiros a estar ministrando aqui, né, pelo Brasil. Sim, no começo quase não tinha ninguém praticamente, né? Como eu falei, fiz uma formação fora. Hoje em dia existem outros colegas, né? Muitos colegas bons também que dão curso, mas eu já venho aí há bastante tempo com o curso de dry needling. E assim, pessoal, aí podem perguntar na internet, fica até à vontade para isso, mas eu posso falar com certeza que 90% ou talvez mais aí de quem já fez dá um feedback positivo, ou seja, agregou para ele, ou seja, o investimento que ele fez no curso teve o retorno. Porque no outro dia ele já consegue aplicar, tem resultado rápido, principalmente quem atende paciente com dor, né? Então vale a pena, é um curso que realmente vale a pena. Eu ouso falar isso aqui, que a gente nunca teve nenhuma reclamação, né, a respeito do curso do Mozia aqui na Sensomed. Inclusive, nós temos diversos alunos que já têm a formação do Dry Needling e quando chega na formação do Mozia se surpreende porque vê algo que é diferente, né? Tem muita coisa que às vezes não é passado e que o Mozia traz aí carregando essa experiência que ele já tem aí na área. E, Mozia, você mencionou a respeito... Isso foi uma boa, só te cortando aí, mas assim, igual eu falei, eu respeito os colegas, igual eu falei, tem muita gente boa dando curso também, mas às vezes acontece isso, o aluno ele quer ter uma outra experiência, às vezes uma outra visão também, ou complementar. Então, mesmo que você já fez uma formação com outro colega, né, seja bem-vindo, e se quiser fazer o curso, entender como que a gente trabalha, e muitos dão realmente esse retorno. E até quem já é acupunturista, a gente, às vezes, recebe muito acupunturista também no curso, porque, às vezes, ele não tem essa visão mais científica na pós-graduação de acupuntura, né? Porque lá é uma visão mais energética, né, das coisas, que tem o seu valor, é importante. E aí, muitos acupunturistas também saem do curso, cara, acrescentou muito, né? Pôde agregar. Então, por mais que ele já tenha, às vezes, a técnica, né, de agulhar, mas acrescenta muito conhecimento teórico ali, maneira de ver, né? Diferente do que ele talvez estava fazendo. Eu vou aproveitar aqui o gancho do que você falou a respeito das tecnologias. Né? Você falou sobre a eletroacupuntura, não, perdão, eletrodry, né? Que vocês utilizam a parte ali de eletroestimulação e a termografia. E outra coisa que eu queria também que você falasse um pouquinho que você fala no curso é a respeito da utilização do laser, né? E aí, se você puder explanar a respeito dessas três ferramentas que você acaba trazendo do curso, né, somando ao curso, para o pessoal entender também. Muito bom. Então, a eletro, a gente usa muito, como eu falei antes, o princípio do que já foi estudado com a eletroacupuntura. Então, basicamente, se você tem um aparelho, né, principalmente o fisioterapeuta já tem o aparelho aí de TENS, ele pode usar esse aparelho, existem aparelhos específicos aí no mercado também de eletroacupuntura, pode ser utilizado, enfim.
E aí tem que adaptar só o eletrodo ali, que é um eletrodo em garra, que a gente fala, que é um jacarezinho, né? E ele vai grampear na agulha. Só que qual que é a diferença do TENS tradicional e da eletroestimulação com agulhamento aí? No TENS, você vai colocar a placa ali, né? O eletrodo em placa, e aí você tem a impedância da pele, você já tem uma primeira barreira ali daquela eletroestimulação. E tem seus efeitos, o TENS tem a sua função também. Foi banalizado, mas a gente sabe que a eletroestimulação ela tem a sua função. E aí a vantagem do agulhamento é que você, com a agulha, você já está no tecido-alvo ali, você já rompeu essa barreira da pele, você pode aprofundar lá no músculo, e você consegue levar a corrente mais profunda ali. Então é uma vantagem. Além da ação da agulha também, né? Porque o eletrodo só ali ele não tem ação dele em si, terapêutica, né? Tem do tato ali, mas mais do que isso não tem. Agora a agulha não, né? Ela entrou lá, você tem efeito em local, tem efeito a nível medular, suprassegmentar, ou seja, você está potencializando o efeito do agulhamento que já é bem evidenciado. Então, a eletroestimulação ela é muito boa, por exemplo, pacientes com artrose, né? Seja de quadril, de joelho, dores crônicas, pós-operatórios, né? Que você precisa dar uma analgesia ali, e aí é interessante entrar com a eletro. O laser é um recurso que eu gosto muito, a fotobiomodulação, não tem muito segredo em si de utilizar, né? Mas ele é cheio de detalhe técnico em questão da dosimetria, do cálculo da dosimetria, mas é um recurso que dá para associar com agulhamento também. Como o laser, né? Ele pega 1 centímetro quadrado, pequena a área, então você pode agulhar e vir com o laser do lado, por exemplo. Em tendinopatias, em abordagens mais articulares que a gente mostra no curso, dá muito para associar aí a fotobiomodulação ou laser. E a termografia é um recurso que auxilia, eu uso na minha avaliação, né? E aí, só para dar um exemplo, né? E eu falo isso no curso, a gente aprofunda. Por exemplo, eu entender se a dor do paciente tem alguma coisa periférica que possa estar influenciando, eu estou desconfiando que tenha pela avaliação física que eu fiz, pela anamnese. E aí a termografia é um recurso que pode me ajudar, é mais uma informação. Então, se eu vejo que tem uma área que está com discrepância termográfica, ou seja, está emitindo mais calor ou está mais frio do que a outra área, né? Enfim, me está mostrando muito claro ali que tem diferença, pode ser um indício ali que a pele ou a questão metabólica ali no local, no músculo, aí depende da queixa do paciente. Eu tenho que casar essas informações com a queixa. Mas está me mostrando aonde eu posso agulhar, me guiando ali, às vezes, para uma área que tem um ponto gatilho, ou mesmo uma área de dor que não é tão específica, mas a termografia pode me ajudar. E eu acompanho isso também a longo prazo. E vou tentando casar com as informações clínicas. É sempre esse jogo, né? Esse quebra-cabeça que a gente tem que ir montando no dia a dia clínico. Né? Então, no curso, a gente apresenta de maneira geral, né? É claro que existem cursos aí específicos de termografia. A ideia é mostrar como usar essa ferramenta para guiar o agulhamento. Né? E a gente demonstra no curso para ilustrar, né? Então, a termografia é um recurso interessante nesse sentido, tá? De guiar o agulhamento. Beleza. Eu vou aproveitar aqui novamente para falar, né, que as inscrições para o curso de Dry Needling, elas estão abertas, tá? E a gente deixou aqui fixado nos comentários o e-mail que vocês podem estar enviando, o nome completo, o Instagram, tá? E o nome do curso, que a gente vai estar disponibilizando 20% de desconto aos 5 primeiros inscritos no curso de Dry Needling, tá? Que vai ocorrer em setembro, aqui em Salvador. Vamos lá, Mozia, eu vou aproveitar aqui agora, vou pegar algumas perguntas que foram feitas para a gente. Uma das perguntas, eu digo que ela é um pouco polêmica porque ela envolve uma questão também política, tá? Veio uma pergunta para a gente de um dos seguidores da Sensomed a respeito do ato médico e a utilização
de técnicas invasivas, como o agulhamento a seco. E aí eu queria saber se você poderia falar a respeito disso e falar se houve alguma interferência na nossa prática clínica com relação a esse ato médico, que, apesar de tudo, ele foi vetado, né? Mas, se você pudesse Isso. discorrer... Essa é uma pergunta aí um problema, vamos dizer assim, que os profissionais da saúde vêm enfrentando há muito tempo. Então, desde que eu me entendo por gente aí como fisioterapeuta, tem ocorrido isso, essa ideia de que só um profissional pode utilizar as agulhas, porque os outros vão causar dano para os pacientes. Então, é uma falácia isso, né? Então, como você falou bem, por muito tempo se tentou fazer isso, e aí existe um grupo específico da medicina, né? Que é o Colégio Brasileiro aí de Acupuntura Médica. Eles entram na justiça, tentam, né, para defender, reserva de mercado, né? Tentam falar que só eles podem fazer. Então, eles sempre encheram a paciência, vamos dizer assim, ou tentaram fazer essa reserva de mercado em relação à acupuntura, e sempre a justiça vem defendendo a ideia de que a acupuntura ela é multiprofissional. Sim. É tanto que é a especialidade de quase todas as profissões da saúde. Por exemplo, quando eu fiz minha pós de acupuntura, tinha biomédico, farmacêutico, tinha uma galera lá, todos, né? Então, dentista, todo mundo pode fazer acupuntura, né? Respeitando a regulamentação do seu conselho. O dry needling, igual eu falei, tem mais de 10 anos aí, ou 10 anos que eu venho trabalhando desde a minha formação, né? E nunca tinha falado nada. E aí, no ano passado, eles resolveram usar o mesmo argumento e tentar entrar na justiça em relação a isso. Então, não tem nada definido ainda. O COFIT ficou de recorrer, de entrar, então está nessa briga judicial ainda. Não sei agora com essa paralisação da pandemia em que pé que está, mas não tem nada oficial ainda que a gente não pode estar trabalhando. O que alguns locais tem acontecido é assim, se quem é o gestor ali, ele é médico, e ele meio que ele é superior aos outros profissionais da saúde, eles têm barrado alguns colegas tentando usar esse argumento, de que não pode, coisa assim. Mas, no geral, pelo menos os que já formaram comigo, eu mesmo, no meu consultório, tenho atendido normal, não tem tido nenhum problema. A tendência é a jurisprudência, aí, ou seja, é ter os mesmos resultados da acupuntura, no sentido de que não tem sentido, né? Depois de 10 anos, a gente já tem milhares de pessoas formadas aí de outros profissionais, né? De falar que a gente não pode utilizar, que a gente vai causar dano, qualquer coisa nesse sentido, né? E aí fica essa briga na justiça e a tendência é para gerar confusão, gerar incertezas na cabeça, às vezes, do paciente, dos colegas, né? Mas, assim, pelo menos o que eu sei hoje é que não tem nada definido ainda. Eles entraram, né? E fica essa briga judicial aí. Sim, sim. Não sei se eu consegui responder. Conseguiu, sim. Mas aí, assim, mais resposta a gente precisa. Aí tem que buscar o COFIT, né? Para poder, quem é fisioterapeuta, para poder saber que pé que tá. Mas eu não sei se eles deram continuidade por conta da pandemia, né? Não sei em que pé que tá a disputa aí. Mas nós vamos continuar, não tem nada que impeça a gente de atender, a gente está normal. Perfeito. Deixa eles brigar lá na justiça. O COFIT está defendendo, né? Tá todo mundo se respaldando aí. Tranquilo. Agora, voltando novamente para a técnica do agulhamento a seco em si, outra pergunta que a gente teve foi com relação à utilização em diferenciação em dor aguda e dor crônica. Pode ser utilizado, não pode? Como é que funciona? Muito bom. Pode sim. Dor aguda, dor é complicado, né? Mas assim, dor aguda, teoricamente, a gente, principalmente dor nociceptiva, a gente tem mais relação de causa e efeito do problema ali, de uma lesão tecidual ou potencial, e a dor do paciente. E o tempo joga a nosso favor, a famosa história natural da doença, né? Então, assim, o agulhamento responde muito bem, a resposta é muito boa à dor aguda. A gente acelera bastante ali, então a dor tardia ao exercício, uma recuperação de um atleta no recovery, dores musculares, uma dor miofacial que está mais aguda, né? Então, tudo isso a resposta é mais rápida. A gente vê
uma curva, né, descendo ali, a dor diminuindo e a gente tem uma melhora mais rápida. Mas mesmo dor aguda pode ter pacientes mais complicados, né? Estou falando isso na média. Agora, dor crônica já entra em outros 500, né? Então, só para vocês terem uma noção, eu já atendi paciente que, com dor de cabeça, com artrose lá, essa paciente mesmo, tem 5 anos que ela vem sentindo dor. E o médico nunca encaminhou ela para uma fisioterapia, nunca só tomando medicação, tá vendo? Quando chega para a gente, às vezes uma dor já complexa, com outros fatores psicossociais. Então, assim, o agulhamento vai ajudar? Vai. Mas aí eu tenho que ver quais são os outros fatores que estão influenciando também, para lançar a mão da terapia correta. Às vezes eu vou agulhar, mas também vou fazer ali alguma questão psicoemocional com ele, trabalhar questões de estilo de vida, que precisa melhorar, enfim. Então, a dor crônica também ajuda, às vezes a gente vê uma resposta interessante, mas, mais uma vez, aí vai depender do mecanismo de dor, se é dor nociceptiva, se é neuropática, se é sensibilização central, e em que ponto que esse paciente chegou para você. Né? Então, quanto mais tempo, mais bagunçado está isso aí, mais o sistema nervoso está desorganizado. O que a gente sempre fala é o conceito de neuromodulação. Então, pelo agulhamento ou a eletroestimulação associada, a gente tenta modular esse sistema. Mas um sistema que já dói há 10 anos ali, vamos dizer assim, já houve uma neuroplasticidade, uma alteração muito grande. Então, às vezes, demora mais tempo, você vai ter que entrar com outras estratégias também. Com certeza. A gente teve uma pergunta aqui, mas eu vou dar continuidade aqui à próxima pergunta, porque ela tem uma ligação com a outra, que você até já respondeu em partes aí, que é a utilização do dry needling em recovery. Né? A gente vem acompanhando várias competições, né? Principalmente as competições de CrossFit, no qual no recovery é utilizado o dry needling. E aí surge a pergunta, se de fato pode ser utilizado, né? Você já respondeu aí em partes, e se não provocaria um efeito também inflamatório ali naquele momento em que a pessoa está com o metabolismo acelerado, está fazendo exercício, que já está causando também algumas inflamações locais, principalmente na musculatura. Eu queria que você discorresse um pouco mais a respeito do dry needling e o recovery. Então, o que eu sempre falo nos cursos é assim, se você trabalha com atleta, a primeira coisa é entender a modalidade dele, quais são as demandas que ele tem, e aí você atuando com aquele atleta, com aquele esporte, você vai entender se é mais membro superior, mais membro inferior, enfim, e quando que ele está sentindo essas demandas. Outra coisa em relação ao agulhamento é nunca fazer o agulhamento do seu atleta ali antes de uma competição e se ele nunca foi agulhado. Então, ele precisa ter essa experiência, porque pode ter algumas questões individuais de como ele vai responder. Então, você fez no treino, pós-treino, ele já entendeu o que ele sente, né? Já meio que simulou ali a competição, então você pode fazer na competição. E aí entender o esporte. Tem esporte que permite você intervir durante a competição, tem esporte que não. Mas, de maneira geral, o agulhamento ele pode ser mais um recurso interessante aí no recovery, tá? E não teria problema de usar na hora ali. Aí é claro que é agulhamento mais rápido, né? Depende, por isso que eu falei, depende da modalidade, o quanto de tempo que ele vai ter para recuperar. Né? Então, por exemplo, eu pratico jiu-jitsu lá, luta de atleta faixa preta é 10 minutos. E geralmente você tem 10 minutos de descanso. Então é rápido, então não dá para você ficar lá meia hora com agulhamento. Meio que agulhar, depois entrar com a liberação. Enfim, você pode associar técnicas. Bacana. A pergunta do Felipe, Mozi, eu acho que você também já falou a respeito, né, que nos cursos a gente já teve, tanto aqui também em Salvador, né, na Sensomed, como provavelmente em outros cantos aqui do país, que é acupunturistas que fazem o curso, até mesmo para agregar conhecimento, porque não tem essa parte científica e mais a parte energética do curso de acupuntura, né? E aí ele pergunta que a questão da problemática também do dry está muito associado aos profissionais de acupuntura não gostarem do dry, então só os fisioterapeutas abraçaram a técnica. Você concorda aí com essa afirmação dele? O que acontece, assim, às vezes é desinformação, né? A gente tem essa tendência de, às vezes, criticar alguém sem nem conhecer, ou às vezes o acupunturista fala, eu estudo muito mais, eu que entendo sobre agulhar. Na verdade, são conceitos diferentes, então acho que não precisa ter
esse tipo de disputa, né? Ou enfim, E você é culturista também, né? o acupunturista também. Só que eu trabalho com a acupuntura e as técnicas de agulhamento na visão mais científica, mais anatômica, fisiológica, a neurociência por trás, né? E respeito quem trabalha no conceito energético, né? Então, ninguém é melhor do que o outro, são abordagens diferentes. Então, se o acupunturista ele se despir dessa ideia de que ele às vezes já sabe tudo ou que não possa aprender, talvez ele possa vir e aprender alguma coisa legal aí, que às vezes ele não viu. Acho que é importante, eu pelo menos gosto, a gente está sempre aprendendo, né? Aqui, ali, em todo o curso, mesmo que é um tema. Ontem mesmo estava fazendo uma rodada aí de palestra, um evento internacional que está falando sobre dor. Muita coisa eu já faço, já entendo, mas você sempre pega um detalhezinho ou outro, né? Por mais que é um assunto que você está estudando todo dia, não vai ter grandes novidades, mas sempre tem detalhes interessantes, né? Sim, sim, com certeza. Luzia, uma pergunta que agora ficou aqui por mim mesmo aqui, né? Tô curioso para fazer, que foi o que você trouxe logo no início a respeito da utilização da técnica com movimento, né? A gente vem acompanhando a evolução da fisioterapia e hoje surgiu novamente aquela questão do hands-off, né? A fisioterapia mais sem as mãos, a gente deixar mais o paciente se movimentar, ele trabalhar por si só. E aí eu queria que você associasse isso aí, cara, porque eu achei muito interessante essa questão do agulhamento e o movimento, né? Como é que a gente faz isso? Como é que funciona isso na prática clínica? A gente bota ele para fazer exercício, a gente bota ele para fazer movimentos, como é que funciona? Isso. Então, primeiro deixar claro que essa ideia também de hands-on, hands-off são tendências, né? Às vezes Uhum. modas. Eu não gosto muito de esquecer tudo que a gente fez é errado. Na verdade, tem que achar o equilíbrio. Talvez a palavra-chave aí é o equilíbrio, porque a gente, em muitos casos, ainda precisa do hands-on, precisa das terapias passivas, que é a terapia manual moderna, ou seja, entender quando utilizar e para que serve, mas fazer essa transição para o hands-off, ou seja, colocar o paciente para movimentar e ativamente. Tudo tem sua Então, vão ter momentos que o né? paciente vai ficar deitado e a gente precisa agulhar e deixar ele quieto, mas nessa transição, ou aquele paciente que eu já vejo que eu posso colocar questões ativas, o agulhamento meio que ficava fora da jogada, porque não dá para a gente movimentar com ele agulhado. Porém, existem técnicas, tanto aurícula, crânio, existem técnicas coreanas também, que eles trabalham muito com paciente com dor lombar, com radiculopatia, eles fazem o agulhamento e já colocam o paciente para andar. É claro que tem que sempre estudar ali, ter aquele raciocínio clínico, né, de que área que você vai movimentar e aonde você está colocando a agulha. Então, às vezes, dá até para colocar alguma coisa no corpo. Tirando essa área de colocar no corpo, seriam áreas mais distantes, como eu falei, de orelha e cabeça, e aí você tem os membros e aí você pode movimentar perfeitamente. Então, como o exemplo que eu dei hoje, a paciente com artrose, estou fazendo terapia manual, mas já estou fazendo exercícios, movimentos com ela. Então, fiz os agulhamentos no crânio, que são áreas que representam o corpo ali, e já está liberando todas aquelas ações do agulhamento, já está acontecendo ali. Então, ou seja, eu estou otimizando, né? E aí trabalhando o movimento com ela. Porque, na verdade, tudo isso a gente quer fazer aquela neuromodulação, né? É modular o seu sistema nervoso, às vezes ele está hiperprotegendo uma área ali, né? Está se protegendo demais por conta da dor. Então, a gente tenta associar as técnicas. Ela é muito boa nessa transição da parte passiva ou do hands-on para o hands-off, mas não totalmente, né? Você ainda tem ali alguma coisa inserida durante a sessão. Bacana, Não show de sei se bola. eu consegui Então, fiquei explicar muito. entusiasmado até para poder acompanhar isso e ver isso de perto também aqui no curso. E aí, para lembrar, o curso vai ocorrer aqui em setembro. Deixa eu deixar aqui a data para vocês, que vai ser no dia 24 a 26 de setembro, tá certo? Seguindo todos os protocolos de segurança, é bom deixar isso claro, tá? Tanto a Sensomed quanto o local que nós realizamos os cursos adotaram todas as medidas e protocolos de segurança confiáveis, tá? E orientados até pela Organização Mundial de Saúde. E para avisar vocês que estamos disponibilizando aqui 5 vagas com 20% de desconto
para esse e-mail que está fixado aqui nos comentários. Então, basta mandar um e-mail com o nome completo, o Instagram, para a gente conferir nos telespectadores aqui se acompanhou a live, tá? E o nome do curso. Então, esses 5 primeiros vão estar ganhando aí 20% de desconto no curso de Dry Needle que vai ocorrer de 24 a 26 de setembro aqui em Salvador pela Sensomed Cursos e com grande Mozia. Mozia, estamos nos minutos finais aqui, então eu gostaria de agradecer a sua participação, tá? Gostaria de agradecer tudo que você passou aqui para a gente. O Guanabara também quer falar aqui rapidinho, né? Dar um... Agradecer a tua presença, né, esse tempo que você está investindo conosco aí, né? E nós estamos passando para os nossos alunos e para as pessoas que estão conhecendo a Sensomed. E é isso aí, pensamento positivo, a gente quer crer que realmente a partir de final de agosto aí a gente vai ter estruturalmente condições para que realmente a gente retorne a esses cursos. O número mínimo, na verdade, a gente vai ter todos os cuidados aí, turmas realmente bem reduzidas para dar segurança à questão das performances dos cursos. Gente, tchau aí, boa noite, Muzia. Boa noite, obrigado Valeu, Guanabara. pela atenção. Deixar a palavra agora aí para você poder falar com o pessoal e fazer a chamativa aí também do seu curso. Valeu. Primeiro agradecer aí, Guanabara, né, a Sensomed, Vinícius também por estar aí conversando comigo hoje, trouxe, né, boas perguntas e falar para o pessoal, né, venham fazer o curso, vocês não vão se arrepender, é um curso realmente que é um diferencial aí para o profissional que trabalha na área de dor, é uma ferramenta que você, no outro dia que você fez o curso, já consegue utilizar, ver resultado. Então, o custo-benefício, né, do investimento que você tem no curso e o retorno que ele te dá, com certeza é muito alto aí o custo-benefício. Tá bom? Então, vem fazer o curso conosco. Obrigado, Mozia. Um abraço a todos aí, boa noite. Um abraço. Valeu. Valeu.